A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Esta é a Bíblia, as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. E cada dia, a certeza maior de que este não é um livro comum. Não temos em nossas mãos ou diante dos nossos olhos uma literatura qualquer. Mas nós temos em nossas mãos, diante dos nossos olhos e do nosso coração, um texto sagrado. Aqui está a revelação de Deus a nós. Aqui está a vontade de Deus para o seu povo, a sua gente e toda a humanidade. E muitas vezes eu fico impressionado com esta capacidade que a Bíblia tem de ser extremamente atual e contextualizada, embora ela tenha tantos anos. Nesta noite, por exemplo, nós estamos diante de um trecho das Escrituras que foi entregue por Deus a nós há mais ou menos 3.000 anos. Mas quando leio este, que é um dos 10 mandamentos da lei de Deus, da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, eu fico impressionado com a sua atualidade. E o texto de hoje diz com muita clareza, com muita propriedade, simplicidade e também ao mesmo tempo com muita profundidade, e de modo muito direto, específico e contundente: honra o teu pai e honra a tua mãe.
Como se Deus soubesse que ao longo da história da nossa existência, como se Deus já soubesse, de fato Ele sabia, que ao longo da minha vida, da sua vida, repetidas vezes, nós teríamos que ouvir da parte do próprio Deus: honra o teu pai e a tua mãe, porque, via de regra, não é assim que nós, os filhos, nos procedemos diante deles, que são as maiores autoridades sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, sobre a nossa história. Incrível como a Bíblia toda consegue ser mais atual do que a última revista editada ou o último jornal que chegou hoje pela manhã às bancas. Sim, com certeza eu creio, a Bíblia Sagrada é viva e eficaz, porque a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. E ao compartilhar durante estes dias a série de mensagens, os 10 mandamentos, um dos meus objetivos é despertar a sua atenção para esta realidade. Precisamos da palavra de Deus, precisamos da Bíblia, precisamos ouvir a voz do Senhor nos nossos dias, como nunca antes na nossa existência. Os dias que vivemos são maus. Os dias que vivemos são dias de crise, principalmente porque há um distanciamento, um afastamento da palavra de Deus, da verdade de Deus, uma rebeldia, uma desobediência da nossa parte em relação a tudo que Deus tem a dizer a nós. Os 10 mandamentos, as 10 leis de Deus, as 10 falas, as 10 palavras, os 10 conselhos de Deus para a minha vida e para a sua vida, com o propósito maior de abençoar você, com o objetivo maior de expressar o amor de Deus e o cuidado de Deus pela sua vida, porque cada um dos 10 mandamentos tem principalmente esta intenção: abençoar você, manter você próximo de Deus, manter você conectado com o Altíssimo, e manter você num relacionamento profundo, saudável com Ele. Os 10 mandamentos têm como o propósito maior abençoar a sua vida, abençoar o seu casamento, abençoar a sua família e abençoar você em todas as áreas da sua existência, todos os dias. Então eu preciso que você saia daqui nesta noite com esse entendimento. E você que nos ouve pela TV, você que nos ouve pela internet, que os 10 mandamentos são para abençoar a sua vida, são regras, são preceitos, são desejos revelados do coração de Deus para ajudar você. Precisamos de leis. Considere o que seria o trânsito se não fossem as leis do trânsito. Enfim, considere que toda a humanidade, em todos os níveis, em todas as esferas, em todos os aspectos, nós precisamos de leis, de ordens, de mandamentos, de ordenanças, para que a nossa vida não se transforme num caos. E espiritualmente também, essa necessidade de leis se aplicam a mim e a você. Mas ouça, são leis que refletem a graça de Deus, são leis que refletem o amor de Deus, são leis que refletem o interesse de Deus na sua vida e no seu bem-estar. Terça-feira última, li pelas redes sociais e na imprensa de modo geral, a televisão brasileira iniciou um novo capítulo na sua história. E pela primeira vez, uma novela de uma televisão brasileira mostrou uma cena de sexo entre homossexuais. Não vi, não assisto novelas, mas este foi um dos assuntos mais comentados pela imprensa durante esta semana. 2 homens em cenas picantes e quentes de sexo. São por estas e outras que nós precisamos, mais e mais a cada dia, estarmos apegados, grudados, colados com a palavra de Deus e as suas verdades. Também esta semana ouvi uma música no rádio do meu carro muito interessante, escrita e gravada pelo Anderson Freire. O título da música é Remédio Sobrenatural. Ouça a poesia.
Me livra da soberba, do homem homicida, da blasfêmia, da inveja, da prostituição. Me livra das maldades, da dissolução, enganos e loucuras que perseguem o meu coração. O mundo está enfermo e eu preciso me cuidar, mas não é o que entra que vai me contaminar. O perigo mora dentro do meu coração e quando sai é um veneno para a população. Tua santidade é o antídoto para mim. Te perder de vista é enxergar o meu próprio fim. Vem me vacinar, não quero ser contaminado pelo mal. Tu és o meu remédio sobrenatural. Tu és a força em minhas fraquezas, saber das minhas incertezas. Vem me vacinar, transfere santidade para o meu coração. Com ela é tiro e queda. O mal fica no chão e eu prossigo para o meu alvo. A minha lógica é te amar. Te adorar é a minha razão. Dá-me santidade, dá-me santidade. Os 10 mandamentos da lei de Deus e a Bíblia, a palavra de Deus, de modo geral, é uma vacina que eu e você, que nós precisamos. Como aquela vacina que nós precisamos tomar para estarmos imunizados quanto às mais variadas doenças que estão por aí. A palavra de Deus vem e vacina a sua alma. A palavra de Deus vem e vacina o seu coração. Os 10 mandamentos vêm e toda a Bíblia, toda a palavra de Deus vem e vacina a sua alma contra o mundo, contra o pecado, contra a carnalidade, contra o mundanismo, contra os descaminhos, contra as tentações. E nesta noite, quero convidar você para tomarmos uma gotinha. Um pouco mais dessa vacina que eu preciso e você precisa. E que nós precisamos todos os dias. Honra teu pai e tua mãe, diz a palavra do Senhor. Honra teu pai e tua mãe, Êxodo 20, versículo 12. Nesta segunda parte das leis de Deus, agora o Senhor vai falar sobre o nosso relacionamento com as pessoas que vivem ao nosso redor. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto são mandamentos que falam sobre o nosso relacionamento com Deus. E agora ele nos chama a atenção para a nossa vida em comunidade. Mas Deus assim mesmo continua falando sobre o nosso relacionamento com Ele. Porque o nosso relacionamento com as pessoas reflete no nosso relacionamento com Deus. E tem tudo a ver. Jesus, por exemplo, disse um dia: quando você abençoa uma pessoa necessitada, você estará fazendo isso como para o Senhor. E o texto desta noite, ele está intimamente ligado aos mandamentos anteriores. E como muito bem escreveu Hans Ulrich Heifler, respeito, honra, não apenas ao pai e à mãe, mas a todos aqueles que são autoridade sobre a sua vida e todos aqueles que são mais velhos do que você. Temos aqui uma preocupação de Deus com a saúde da família, tanto a saúde emocional quanto a saúde espiritual da família, porque Deus quer que a sua família seja saudável, seja fortalecida. Deus quer que a sua família seja uma bênção. E como muito bem escreveu o grande João Calvino, devemos honrar aqueles que Deus colocou com autoridade sobre nós. Nossos pais são superiores a nós e precisam ser reconhecidos, honrados, respeitados, obedecidos, valorizados, considerados, porque Deus os colocou sobre a nossa vida. E é interessante que o livro A Ética dos 10 Mandamentos vai falar sobre honrar os pais, mas ele também vai falar que nós devemos honrar os pais espirituais, devemos honrar os pais educacionais, devemos honrar os pais que são líderes e os pais que são anciãos. Ou seja, você deve honrar e respeitar o seu pai, você deve honrar e respeitar a sua mãe, mas você também deve honrar e respeitar
os mais velhos e as pessoas que estão investidas de autoridade sobre a sua vida, como o seu professor lá na faculdade, como o gerente e o chefe na empresa onde você trabalha e até o pastor da igreja onde você é membro, sabia? Agora veja que coisa extraordinária. Porque Deus vinha falando acerca dele, Deus. E ele diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Ele diz: não farás para ti imagem de escultura. Ele vai dizer: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ele vai dizer: santifica o sábado para o louvor do Senhor. E agora ele diz: honra o teu pai e a tua mãe. Porque, na verdade, Deus é a primeira autoridade sobre a nossa vida. E então esse texto também está dizendo: honre e respeite e obedeça a Deus, o Pai Criador, a maior autoridade sobre a sua vida. Assim como você deve respeitar, honrar, considerar e valorizar o seu pai e a sua mãe. O texto está fazendo uma conexão, os mandamentos estão interligados, há um elo entre cada um deles. E quando você começa no primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, parece que automaticamente todos os outros 9 se tornam muito mais fáceis e leves para nós vivenciarmos. Então, quando Deus diz: honra o teu pai, honra a tua mãe, Ele também está pensando inclusive em si mesmo. Porque quando nós vivemos essa crise de autoridade, quando nós vivemos essa crise de filhos e filhas que não honram, que não respeitam, que não consideram, que não valorizam os seus pais, e nem os mais velhos, e nem as autoridades, nós também estamos falando de uma geração, de uma cultura, de uma sociedade que não honra a Deus, não respeita a Deus, não considera a Deus e não obedece a Deus. E sejamos sinceros, queridos, sejamos honestos. Vamos abrir o nosso coração e vamos olhar com toda a transparência possível para o espelho da nossa alma neste momento e numa honesta análise introspectiva, vamos reconhecer isso. O que somos? E nós somos, sinceramente falando, rebeldes, desobedientes, inclinados ao egoísmo, à vaidade. E então temos uma grande dificuldade de respeitarmos o pai, respeitarmos a mãe, respeitarmos os mais velhos. Ah, queridos, eu me considero jovem, mas mesmo assim tão novo, tão jovem. Eu fui criado numa cultura muito diferente dessa que o nosso mundo vive hoje. E eu lembro de alguns lances marcantes que ficaram impregnados na minha mente. Um deles, certa feita, meu pai foi realizar uma viagem e eu queria muito que ele me levasse. E eu insisti: pai, eu quero viajar, eu quero passear com o senhor também. E ele, por várias razões, disse que não. E ele disse que não. No dia da viagem, eu, minha mãe e meu irmão fomos à rodoviária levar o meu pai. E o meu pai pegou o ônibus para fazer aquela viagem, se eu não estou enganado, a Belo Horizonte. E quando o ônibus manobrou e foi saindo, eu olhei para ele e fiz assim. Você quer que eu conte o resto da história ou não precisa? Irmãos, dói até hoje. Depois dos dias da viagem, meu pai voltou, me chamou no quarto, nós tivemos uma conversa de homem para homem, que me dói até hoje. Os meus lombos ainda estão avermelhados de uma lição preciosíssima que eu aprendi naquele dia. Uma vez a minha avó esteve conosco, ela morava em Brasília, morava com a irmã mais nova da minha mãe, minha tia, e ela pelo menos uma vez por ano vinha de Brasília para Minas Gerais, segundo ela, para visitar as crianças, os meninos e as meninas. Minha avó e meu avô tiveram 12, 6 meninos e 6 meninas. E mesmo depois que todos eles estavam casados e com filhos e alguns já tinham netos, ela chamava os meninos de meninos e as meninas de meninas.
E, via de regra, minha mãe ficava hospedada na nossa casa. E também no dia de retornar para Brasília, no dia da sua viagem, eu todos os dias saía para jogar futebol com os meus colegas. E minha mãe disse, assim que escurecer você volte, porque sua avó vai viajar hoje, ela vai embora para Brasília hoje, você esteja aqui para se despedir da sua avó. Irmãos, eu fui jogar futebol e eu esqueci da minha avó. Cheguei em casa bem mais tarde do que devia, e minha avó já tinha partido, já tinha viajado para Brasília. Também não precisa terminar a história, né? Eu aprendi com muita clareza isso com o meu pai e com a minha mãe, que eu devia respeitar os dois como autoridade sobre a minha vida. E é interessante que hoje, longe dos 50 anos, eu continuo respeitando o meu pai e a minha mãe, porque eu aprendi assim quando eu ainda era criança. E não apenas o meu pai e a minha mãe, mas eu aprendi desde cedo com eles a respeitar os mais velhos. Efésios capítulo 6 reafirma este 5º mandamento da lei. E em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dizer exatamente: filhos, filhas, obedeçam os vossos pais no Senhor. Filho, obedeça ao seu pai. Filha, obedeça ao seu pai, à sua mãe. Não apenas as crianças, não apenas os juniores e adolescentes ou jovens, mas também os adultos. Também os adultos devem honrar os seus pais, e devem honrar e respeitar os mais velhos, os anciãos de modo geral. Meus irmãos, este é um dos mandamentos mais claros que nós temos aqui na Bíblia. Todos os filhos devem honrar os seus pais. Todos os filhos devem respeitar os seus pais. Todos os filhos devem honrar os seus pais, em todo o tempo. E isso independe da idade que você tenha, do status que você tenha, dos diplomas que você tenha na parede do seu escritório, e da conta bancária, e do saldo que você tem, dos bens que você possui. Independe das viagens internacionais que você já fez e dos idiomas que você já aprendeu e sabe falar. Honre o teu pai, honre a tua mãe. Todos os filhos devem cuidar dos seus pais, sustentar não apenas no aspecto material ou físico, mas também no aspecto social e emocional. Há um irmão, membro da nossa igreja, que já está há praticamente 2 semanas sem trabalhar, porque ele saiu de Macaé e está acompanhando a sua mãe no leito de um hospital numa cidade lá em Minas Gerais. Isto é obedecer o mandamento. Honra o teu pai e a tua mãe, cuidando do seu pai e da sua mãe, suprindo as suas necessidades emocionais, abraçando, beijando, presenteando, expressando o seu amor, a sua honra, o seu carinho com palavras de afirmação que abençoam e que reconhecem o esforço e o sacrifício, muitas vezes, que o seu pai e a sua mãe tiveram para criar você e fazer de você esse rapaz bonito e essa menina bonita que você é hoje. Recentemente, o Jornal da Tarde de São Paulo publicou uma reportagem mostrando que um grande empresário e político de São Paulo, um homem muito rico, estava com seu pai mendigando pelas ruas no famoso bairro de Santo Amaro, São Paulo. A palavra que está aqui neste texto dos 10 mandamentos, honrar, significa dar peso. A palavra honra, em hebraico, significa dar importância a alguém ou a alguma coisa. Dar significado maior. Honrar, aqui, neste texto, Êxodo 20, versículo 12, significa valorizar, prestigiar e ter apreço. E quando nós chegamos ao texto do Novo Testamento, a Bíblia continua afirmando esse mandamento da lei de Deus. São vários e vários textos do Novo Testamento falando sobre o valor e a importância de honrar, respeitar e obedecer o seu pai e a sua mãe. Mas, como já disse há pouco, sendo sincero,
cada dia mais e mais esta relação entre filhos e pais está mais difícil, mais complicada, mais estressante e, em alguns casos, inclusive, inviável. Eu vi esta cena algumas vezes, uma criança gritando com o seu pai ou com a sua mãe. Mas outro dia eu ouvi uma história bem mais interessante. Uma criança de 7 anos que estava sendo disciplinada pelo seu pai e, a certa altura, ela encarou o seu pai e disse em alto e bom som: cuidado, hein? Eu posso processar o senhor e o senhor vai preso. Então, um dos mandamentos mais simples, mais claros e mais fáceis já está se tornando um dos mandamentos mais difíceis e complexos para você obedecer. Porque na sociedade que nós estamos vivendo hoje, algumas palavras estão sendo retiradas do nosso dicionário. É como se nós não precisássemos mais de algumas palavras do nosso dicionário. Palavras como respeito, obediência, disciplina. Pastor, isto é careta, ultrapassado demais. É para a sua época, quando o senhor era criança, 40 anos, hoje não. O mundo mudou, pastor, e o Senhor está desatualizado. Mas eu quero dizer a cada um de vocês nessa noite que a Bíblia Sagrada jamais foi, é ou será desatualizada. A Primeira Igreja Batista de Macaé apresentou Programa Semear e Vida. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Deus continue abençoando a sua vida.